Meus irmãos, boa noite para todos. Nós vamos meditar nesse momento no texto de Lucas capítulo 7. Lucas 7, verso 36 em diante. Até o verso 50. A parábola, na verdade, ela compreende apenas 3 versos, mas ela está dentro de um contexto. Se a gente ler só os 3 versos, é perigoso a gente não entender bem o que ela quer dizer. Nós vamos ler o texto inteiro. Vamos ler, meus irmãos, os versos aí 36 a 50 do capítulo 7 de Lucas, conforme a versão que está ali em cima, sendo projetado. Vamos ler todos juntos? Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume. Quando só assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas próprias e as enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você, vá em paz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos muito conhecer mais de Ti, como nós cantamos aqui, queremos Te adorar sempre de forma verdadeira e nesse momento queremos aprofundar a nossa vida na Tua Palavra. A gente quer mergulhar realmente na sua Palavra, quer aprender e quer viver conforme Lhe agrada. Conduz nosso coração, nossa mente, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, um texto grande, né? E eu escolhi uma versão que eu achei mais fácil para ler, mas eu estou tão com a outra na mente, já que a gente vai memorizando, que eu comecei a embolar as palavras que não estão aqui, né? Porque já está do vício ali, do costume, da decoreba já, né? Da outra versão. O que a gente pode observar aqui, antes de eu colocar ali as aplicações que eu quero partilhar com você, né? O que a gente pode ver de interessante nessa história quando a gente lê a princípio? O que te chama atenção? Eu queria ver qual que é a sua maneira de olhar para essa história. Pode participar, qualquer um dos irmãos, fica à vontade.
E isso também, né? Jesus ensina que a meditação em silêncio é uma coisa muito boa, né? Não é isso não, mas não pode falar. Sem vergonha de falar do texto bíblico, tá? Vamos lá? Se ninguém falar, eu falo sozinho, hein? Eu não tenho crise, não. Apesar da condição dela de pecadora, que é o que o texto apresenta, ela não ficou com vergonha, sei lá, não achou impedimento isso, né? Para chegar perto de Jesus. Realmente, ela não tem, isso não é barreira para ela, né? Tem gente que por muito menos que isso, talvez, assim, ela tinha uma reputação ruim, isso podia ser um empecilho para chegar ali, as pessoas iam olhar para ela como fez o Simão, e mesmo assim ela foi. É importante estar perto de Jesus, era mais importante do que ser aceitada, ou aceita, né? Ser aceita naquela cena ali, naquele lugar. É mais importante mesmo. Tiveram coragem, disposição de se aproximar de Jesus, apesar da circunstância não ser favorável. Joia Cida, muito bom. Sim. Essa parte que você gostou mais, Laura? Não? Então fala para nós por que não gostou. Por que te chamou atenção? Quer falar mais? Sim, quem muito ama, quem pouco ama. Realmente ela não tem vergonha de colocar-se numa situação humilhante, digamos assim, que é tocar no pé, lavar. O Wallace, foi o Wallace que... Depois a Ivone. Uhum. Sim. Não tinha, como a Recife estava falando, não achou justificativa para não se aproximar de Jesus, né? Dona Ivone? Uhum. Sim. Tudo isso que vocês estão falando está envolvido aqui. Vamos tentar dar uma. E, claro, a gente vai focar em algumas coisas. Nós vamos falar da medida do perdão, que é o que me chamou mais atenção quando a gente estava lendo o texto e estudando para a gente conversar aqui. Mas, claro, tem essas coisas todas estão embutidas aqui. Mas antes de chegar nessa questão da mulher, antes de a gente chegar na mulher, o que eu acho interessante é a postura de Jesus. Aí, assim, para a gente pensar, né? A capacidade que Jesus tem, vou colocar vocês uma vez, senão eu vou ficando ansioso. Um copo d'água é pouco. A capacidade de Jesus tem de misturar com várias vertentes, sabe? É um negócio interessante. Hoje eu vi um negócio, eu estava vendo um desenho lá com o Caio, e aí apareceu uma propaganda falando assim, mais tolerância. Aí eu olhei, eu não estava. Na propaganda, normalmente eu não olho para a televisão, mas quando falou assim, mais tolerância, eu olhei para a tela, aí estava dois desenhinhos colados no outro, assim, uma coxinha e uma mortandela. É os tempos que nós vivemos, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de juntar posições por causa de posições políticas. Jesus sabia, por exemplo, fariseu era um ramo ali do judaísmo, que tinha sua postura, que tinha a maneira de agir, que Jesus sempre reprovou, mas ao ser chamado para jantar na casa do cara, ele foi. Eu fico perguntando se a gente iria. Uma pessoa que pensa diferente da gente, que a gente sabe que ela está errada, ou pelo menos aquela linhagem ali está errada. Vamos pensar que não precisa falar, mas cada um pensa aí na sua própria cabeça. Alguma coisa que você acha que é errado, né? Uma religião que você acha que é errado. Se aquela pessoa, você se te chamar para jantar, para comer com ela, você mistura com ela? A gente vive assim, precisamos aprender isso com Jesus, porque essa condição, essa capacidade de misturar com várias vertentes é um negócio que eu acho, essa elasticidade emocional, sabe, esse esquema. Claro, ele veio para salvar, para anunciar, e a gente é seguidor dele, então a gente tem que fazer no mínimo parecido com ele, a gente tem que parecer com ele, parecer com Jesus, ser igual a ele, misturar com as pessoas realmente. Mas, no geral, a gente cria uma ideia de que ser crente, ser cristão, é não misturar. Não podemos misturar com ninguém, nós não conversamos com ninguém, no geral, não temos nem amigos que não são crentes,
Porque a gente já fechou o círculo em falar, não, os amigos, as pessoas que são boas são só as da igreja. E como a igreja não é aquilo que a gente romanticamente imagina que é, nós nos decepcionamos. A gente se frustra, por isso que existe um movimento muito grande, diz que a estatística é mais gorda para os desigrejados do que para aqueles que estão frequentando a igreja. Existe mais gente que já passou pela igreja evangélica do que gente dentro da igreja evangélica hoje. Alguns pesquisadores dizem isso. Ele não mostrou lá que pesquisa que ele fez, como é que ele chegou a essa conclusão, mas eu acredito, porque eu conheço um monte de gente mesmo que está assim, chateado com a igreja. Ah, igreja para mim, arrependi e tal. Normalmente a frustração é com o pastor, a maior parte deles, né? Tem um problema, o pastor vai, pica o fumo, peca de um jeito mais claro, porque pecar todo mundo peca, mas às vezes, dependendo do pecado, a gente tolera. Alguns pecados a gente elege para serem intoleráveis. E aí o cara sai da igreja. Claro, ele criou uma expectativa muito errada, antibíblica de igreja, de ser humano. Ele achou que a igreja ia ser o reduto dos santos, no sentido não de porque Deus separou para ele, mas de santos porque não pecam, não vão errar, ninguém vai arranhar ninguém aqui. Jesus não tinha isso na mente, inclusive misturava com o judeu, com outras vertentes lá do judaísmo que existia ali. Tinha gente judeu que acreditava em ressurreição, tinha judeu que era liberal, não acreditava em ressurreição, pensava totalmente diferente. E ele misturava com esse pessoal todo, porque essa capacidade, né, de misturar com as pessoas sem ser contaminado por elas, é algo que nós precisamos lembrar, que nós estamos no mundo para ser luz do mundo. Não é para ser lamparina debaixo da cama. A Bíblia até fala a respeito disso. É para a gente ser luz no mundo, aonde estão as trevas, a gente precisa ir lá. Essa questão também, que eu já coloquei ali, de enfrentar a falsidade. Esse cara, assim, a leitura que eu faço dele é que ele está fazendo uma média, mas fazendo uma média muito mal feita. Ele tem uma falsa diplomacia aqui, de vou chamar Jesus, porque Jesus está em alta, né? Está dando ibope, mas, na verdade, eu não estou muito afim de misturar com ele. Tanto que ele não recebe Jesus do jeito que o judeu recebia na época. Ele não faz os procedimentos que são próprios da época. Sabe aquele negócio que vou fazer, mas não vou fazer totalmente, não vou fazer só para inglês ver. Mais ou menos. E sabe, esse tipo de simulação, Jesus também vai sem problema na casa dele. Sabia que ele era judeu? Sabia. Sabia que ele estava sendo falso? Sabia. Mas eu penso que Jesus tinha em mente a ideia de que, assim, pode não servir, a minha ida na casa dele pode não servir para ele, que é falso e talvez vai continuar sendo falso a vida inteira porque não está com a postura correta diante de mim. Mas tem as pessoas que estarão lá também, que vão ter contato comigo. Então, se não servir para ele, serve para outro. É mais ou menos o que a igreja faz quando proclama a palavra. Tem muita gente que desfaz disso, desfaz daquilo que a gente crê. A gente continua falando. E, às vezes, não serve para um, mas serve para outro. Alguém vai escutar, alguém vai ouvir, alguém vai ser, sabe, vai ter um ponto de contato de fé. Por isso que a gente anuncia, a gente não sabe quem é. Nós não temos planilha para saber assim, quem que Deus escolheu para a salvação, quem que Deus escolheu para ir para o inferno. A gente não sabe desses detalhes. A gente sabe que existe isso, mas não sabe a numeração, não tem marca na testa das pessoas, isso a gente não tem. Mas a gente continua anunciando porque a gente, sabe, pode não servir para um, mas serve porque está do lado. Eu penso que Jesus, ele aproveita todos os momentos. Ele não perde tempo em ir na casa do Simão. Não perde tempo. Ele podia pensar assim, que furada, né? Na casa de um cara que pô, me trata desse jeito, está me recebendo totalmente contrário às regras que eram convencionais naquela época. Perdi meu tempo. Não perdeu tempo. Serviu para alguém. A moça apareceu lá depois e a história continua, claro, né? Me permito contar uma história que uma vez, muito tempo atrás, num grupo familiar, não tinha nesse nome, era culto nas casas. O pessoal marcava o culto nas casas e um dia marcaram na casa de uma senhora chamada Graça. Eu até gostei, né? Porque Graça é um nome já favorável para a gente. Só que quando eu cheguei na casa dessa irmã, dessa senhora que chamava Graça, né? Não, Glória, ela não
eu não conhecia, porque quem marcava os cultos eram outras pessoas, era uma igreja que eu assistia numa outra cidadezinha, num outro lugarejo. Então, eu ia para lá sabendo que ia ter culto na casa de alguém, só não sabia onde. Aí eu chegava, pegava violão e ia para lá. E aí o pessoal da igreja ia para lá, lugarzinho pequeno, uma vilazinha, todo mundo se conhece, a pé mesmo a gente ia para onde tinha que ir. Aí fomos na Casa da Graça. Chegou na Casa da Graça, o que eu encontrei lá? Glória. Eu vou da pessoa, vou mudar para pessoa, porque eu estou confundindo graça com glória. E graça a gente recebe, glória a gente vai para ela. Né? Mas a senhora lá, o que eu encontrei? Uma senhora semi-bêbada, você consegue entender que é uma pessoa semi-bêbada? Assim, quase. Né? E o marido dela, tonto, que não conseguia levantar da cadeira. A gente entrou uma casa pequenininha, ao entrar já dava para sentir que assim, inseto não ia rolar ali, né? Porque o bafo estava para correr. Aí eu comecei o culto, começamos a cantar, ela ficou na dela, e eu só maquinando aquele troço na minha cabeça assim, né? Tipo, pensei, pô, viajei para cá e tal. Quando eu comecei a pregar, a mulher começou a interferir ainda no que eu ia falar. Eu ia falar as coisas, ela falava no meio. Então, não tinha nada a ver, eu falava assim, ó, só por favor, fica quieta que eu estou falando agora. Eu estou falando da palavra de Deus, só pode ficar quieta? Ah, tá bom, tá bom. Aí eu começava a falar, falava de novo. E eu sou uma pessoa que tem muita paciência, mas naquele dia eu não estava com muita paciência, sabe? Eu tenho muita, eu não sei onde que está, eu perdi, né? Mas tá guardado, eu não gosto de gastar. E eu lembro que eu fui para casa, assim, eu terminei até o negócio mais rápido, peguei o colega que estava na época fazendo estágio comigo para ver se queria ser pastor mesmo. Vocês conheceram ele aqui. E fui embora com ele. Pegamos uma moto e fui embora. O Jack Stone, que pregou aqui no domingo da aniversário da igreja. Eu lembro que eu fui da cidadezinha lá até Carangola, 12 quilômetros de moto. Nós fomos andando devagar e tal, e eu falando com ele o tempo todo assim, pai, esse pessoal tem que ter mais noção. Marca culto em qualquer lugar assim, a gente vem para cá, na casa de um pessoal bêbado, não vai entender, não vai rolar nada. Assim, mas fiquei aborrecido, bem aborrecido. Para mim, eu tinha perdido meu tempo ali. Para minha surpresa, e para me quebrar na arrogância, no domingo, esse no meio de semana, no domingo, quem está lá na igreja? É Glória, que eu ia chamar de graça de novo, mas estava lá na igreja. E não faltou mais um culto na igreja, escola dominical de manhã, culto à noite e tal. Ela começou a aparecer com um caderninho lá e assim, anotava tudo que se falava. E eu fiquei naquela assim, olhando aquilo e envergonhado daí um tempo. Feliz, envergonhado. Eu falei assim, eu fico achando que eu vou escolher os outros, né? Eu que vou salvar as pessoas, eu que vou mudar, minha obrigação é só pregar, é anunciar, vai pegar em alguém na hora que Deus quiser. Era uma pessoa muito simples, né? Depois a gente até descobriu, ela estava, para poder acompanhar a gente no Inário, ela pegou um Inário emprestado e estava copiando o Inário na mão. Pessoa simples, né? Aí descobrimos comprar uma Bíblia com o Inário, demos para ela ficou uma alegria tremenda com aquele negócio. Nunca mais saiu da igreja. De vez em quando eu tenho contato com esse pessoal lá, eu pergunto de quem? Pergunto dela. Está firme lá. A glória está lá. A glória que já foi graça, já virou glória de novo, né? Então, na minha boca aqui. Sabe o que é? Mas não perde tempo. A mensagem do Evangelho, ela vai fazer aquilo que Deus quer que faça. Às vezes um coração que a gente acha que nunca pode ser quebrantado vai ser, e aquele que a gente acha que está propício, Deus vai usar a pregação, a nossa mensagem, o nosso testemunho, é para endurecer mesmo. Porque é assim que aconteceu com os profetas. Você vai falar, eles vão te ouvir, mas não vai entender nada, não vai rolar, e você vai falar. Aí, o profeta podia dizer assim, vamos perder tempo. Não, você não vai perder tempo, você vai me obedecer. Você vai cumprir o que eu estou mandando. Vai fazer o que eu estou dizendo para você fazer. Você vai cumprir o seu chamado. Seu chamado é esse. E nós, como igreja, nosso chamado é viver parecido com Jesus. Pode parecer loucura, misturar com várias vertentes. Claro, você não é obrigado a gostar de tudo que se vê por aí, aprovar todas as coisas. Eu particularmente, não aprovo. Eu tenho dificuldade com esse negócio. Tem umas vertentes aí de pensamento que eu acho ridícula. Não consigo ver como é que crente pensa desse jeito. Lendo a Bíblia é porque eu acho que não lê a Bíblia. Mas lendo a Bíblia e apoiando determinadas coisas que são totalmente contra a Bíblia. Mas eu tenho que andar junto com essa turma também. Eu tenho que misturar com eles. Se me chamar para comer, para tomar café, vamos tomar café, vamos conversar. De alguma maneira. Por mais que eu acho
assim, estranho, né? Falsidade. Quem não enfrenta falsidade na vida? Quem? Algum irmão ou irmã aqui pode dar o testemunho? Não hoje. Se for, a gente vai ter que marcar um culto especial para isso. Nunca passou por uma situação de ter sido magoado, alguém ter sido falso com ele, ou você nunca foi falso com ninguém, nunca experimentou. Não sei o que é falsidade, pastor. Nem comigo, contra mim, nem de mim contra outra pessoa. Se tiver alguém que já está vivendo essa vida até hoje, deixa eu tocar em você, quem sabe a gente pega alguma coisa por osmose, porque transfere aí na pele, né? Vamos fazer um download disso aí. Não existe isso, mesmo assim. Às vezes a gente vai por conveniência, Jesus não, vai porque tem interesse na vida de pessoas. Não serviu para um, serviu para outro. Eu quero destacar a questão do perdão. Qual é a medida do perdão? E assim, o perdão ele gera na gente, o perdão divino, deve gerar em nós algumas atitudes, tá, meus irmãos? Que estão claramente estampadas na vida na postura que essa mulher toma. Tá? O fariseu, o dono da casa, que já viu que ele chamou para jantar, mas não fez o serviço completo, fez um serviço meia boca, ele desconfia de Jesus, ele olha para aquela mulher, ele não vê uma possibilidade de redenção para ela, ele só vê como uma mulher pecadora, de má fama, que está, sei lá, naquela época, qual os adjetivos que eles davam, né? Piriguete, uma coisa desse tipo, que eles falavam na época lá, né? Então ele só vê assim, ó, só vê isso, ele só vê uma mulher de reputação condenável. E ele começa a desconfiar de Jesus, ele já começa a olhar atravessado para Jesus quando percebe ela fazendo as coisas. Então a gente já viu a postura dele. E Jesus vai explicar a situação toda e vai pegar aquela cena e ensinar para a gente algumas coisas. Uma pessoa, quando experimenta o perdão divino, porque uma coisa que passa despercebido talvez por nós é que ela não foi perdoada na hora que ela encontrou com Jesus. Tá? E eu até procurei para ver se era bem desse jeito mesmo, se sim, os colegas mais inteligentes, né, os que escrevem livro, os que escrevem livros, se eles todos pensavam dessa forma, e os que eu consultei pelo menos, pensam assim. Ela está ali porque ela vai, como se fosse para agradecer realmente um encontro que teve com Cristo antes. Provavelmente Jesus pregou de manhã, por isso foi convidado para ficar, para jantar lá com Simão, e ela sabe disso e vai para lá. Já teve um contato com ele, ou naquele dia, ou alguns dias antes. Já experimentou algo de Cristo na vida dela. Ela vai ali para demonstrar a gratidão que ela tem por Jesus. E só para lembrar, porque os irmãos sabem muito bem, eles estão à mesa, porque que chega no pé, não imagine que a mesa era igual às nossas, as mesas eram baixinhas, eles ficavam normalmente meio que deitado, né, com o cotovelo esquerdo no chão e com alcance da mão direita para pegar as coisas. Era assim que eles comiam naquela época. Por isso que a mulher vai aos pés e mexe ali nos pés de Jesus e acontece isso. Mas é interessante a postura dela. Ela experimentou um perdão divino. E por isso ela tem capacidade de agradecer. Primeira coisa que deve gerar na gente, quando a gente experimenta, sabe, o perdão de Deus, é uma sensação de reconhecimento, de gratidão. Tem hora que isso parece que está, assim, se colocar na balança, está 0 grama. Nós somos agradecidos. A gente exige as coisas do dia, da semana, do mês. A gente vive como se tudo fosse, se o mundo girasse ao redor da gente. A gente esquece que nós servimos um Deus que criou e governa todo mundo e nós vivemos para Ele. E que, mesmo assim, sendo tão especial, resolveu tocar em nós de uma forma diferente, de uma forma especial. E a gente não agradece isso com constância. A salvação, meus irmãos. Tem gente que vive tão fissurado com coisas novas, coisas diferentes, que esquece de agradecer o mais importante, que é a salvação, que é um milagre. Tem alguém aqui que tem dúvida de que a salvação é um milagre? Não tem. Você acha que a sua salvação foi você que ganhou por mérito seu, porque você é muito esperto, muito inteligente, porque você é muito crente, muito religioso, ou sei lá, sua mãe era, seu pai era, a oração dele era forte, alguma coisa desse tipo. Não. É perdão divino, é uma coisa, é um presente. É um presente.
E não é um presente assim, uma medalha que você recebe após conquistar uma maratona, alguma coisa do tipo que você fez por merecer. Não. É algo que você recebe sem ter merecimento algum. Eu e você recebemos, todos nós. E ela mostra essa gratidão. Ela vai se encontrar com Cristo. É uma maneira de reconhecer. Acho que um bom exercício para nós, meus irmãos, para pensar aí nessa tamanho do perdão de Deus por nós, é demonstrar gratidão. O tanto que nós, vamos pensar em medidas, né? Já que nós usamos essa palavra, vamos pensar em medidas. O tanto que nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida, talvez seja o tanto da consciência que a gente tem do perdão que recebemos. E aí, se você agradece muito, você está tendo consciência, né? Bem grande. Se você e eu agradecemos pouco, talvez é porque a nossa consciência é muito miúda, pequenininha, daquilo que Deus já fez. Outra coisa é a questão que eu acredito que o perdão gera na vida dessa mulher e deve gerar na nossa vida também. E é interessante que, só um parênteses aqui, todo mundo fala da mulher de má fama, mulher, né, adúltera, pecadora. Jesus só chama ela de mulher. Para Jesus ela é igual o Simão, tem diferença. É a mesma coisa, ele não usa os rótulos que a sociedade usava. Aquele momento ali eles tinham tatuado no sobrenome dela. Não tem isso para Jesus. Fecha parênteses. Presente, né, o perdão é um presente que deve gerar em nós também oferta, serviço. Ela leva um perfume para poder passar em Jesus, para oferecer. E assim, não precisa da gente fazer muita firula, ficar dando volta demais assim em torno da mesa, para entender que quem é agradecido, além de reconhecer, oferece alguma coisa. Não é assim? Quando alguém faz algo por você, por mim, que tendência a gente, além de reconhecer, a gente fala assim, obrigado, não é isso? A gente fala obrigado. O que significa obrigado? O que significa a palavra obrigado? Pode falar. Obrigado é o que é? Só obrigado? É uma obrigação. É como se eu falasse assim, eu estou obrigado a fazer alguma coisa para você, eu quero retribuir. Eu quero pagar isso, ou pelo menos, né, fazer algo por aquilo que você fez por mim. Pegaram um copo d'água para mim. Muito obrigado. É como se eu estivesse falando para o seu José, eu estou obrigado a te prestar algum serviço, porque você fez isso, você me abençoou, colocou um copo d'água para mim aqui. A palavra obrigado é isso. E a gente, agora ela demonstra isso de forma clara, ela se vê obrigada a ir reconhecer isso lá, falar com Jesus. Parece que ao chegar lá ela não consegue conter, ela fica emocionada, e aí por isso ela chora tanto e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, mas ela leva também um perfume, ela leva alguma coisa, e é interessante essa questão de ofertar, é uma maneira, é uma forma de demonstrar uma verdadeira gratidão pelo perdão que recebemos de Deus. Como seria isso hoje, meus irmãos? Como seria isso hoje? Primeiro, não dá para você pegar no pé de Jesus. Não pode fazer isso numa peça de teatro e tal, alguma coisa assim para ilustrar, mas como que a gente demonstraria gratidão e como que a gente pode fazer como essa mulher, sabe, esse perdão divino gerar em nós, quando ele gera em nós essa necessidade de ofertar, de servir, como que a gente demonstra isso? Fala para mim. Oração, o que mais? É uma maneira da gente reconhecer, orar, falar com Deus. Mas a questão da oferta, como é que eu posso ofertar? Compartilhar com as pessoas o que Deus fez na nossa vida. O que mais? Ainda não chegou onde que eu quero, não. Acudir as pessoas, servir ao outro, fazer alguma coisa em nome de Jesus, não servir só por servir, porque é um ser humano. Dízimo, oferta, trabalho na igreja. Ninguém que, entendido de fato, recebido o perdão divino, entendeu, foi grato, vai ter preguiça de oferecer-se para servir ao reino de Deus. Quando a gente vê uns crentes que a gente tem que ficar empurrando demais, em carrinho de mão, né? Crente de carrinho de mão, tem que ficar empurrando o tempo todo e tal. A pessoa está com dificuldade de entender o perdão divino. Ele não está sintonizado nessa verdade.
Ele está com dificuldade de entender isso, porque é natural. Jesus me salvou. Todo mundo olha para mim e vê em mim uma mulher ruim. Ele viu em mim essa situação toda, mas me perdoou os pecados. Ele me deu uma chance de viver uma vida diferente. Vai lá reconhecer isso, demonstrar isso claramente, não fica vivendo de forma escondida, agente secreto, e muito menos com miséria. Ela ofereceu alguma coisa, é o que ela tinha para oferecer. Não vamos entrar no mérito do valor, do perfume, que é bobagem isso. Mas oferta, aparece. Tem gente que tem preguiça, miséria, e com ar de, sei lá, a gente arruma um monte de desculpa para os pecados da gente, né? Eu peco assim porque eu fui maltratado, porque quando eu tinha 7 anos de idade, passou um caminhão e fez um barulho muito grande, agora eu faço isso. Vai. Onde que está a mudança que Cristo causou na vida da gente? Porque eu sou introvertido, tenho vergonha. Quem tinha que ter vergonha é essa mulher aqui, medo de estar ali no meio do pessoal. Mas ela não tem, ela vai lá e ela mostra serviço, porque ela faz o que o dono da casa não fez, e ela oferta algo que ela pode ofertar ali. Mas chegou por trás, dá a impressão mesmo que ela não foi convidada, não foi, por causa da fama dela. Mas ela vai lá e oferece um serviço para Jesus. O que eu queria que você saísse daqui hoje pensando também, é assim, o que eu tenho ofertado para Deus como demonstração, não para pagar, mas como demonstração da minha gratidão pelo perdão que eu recebi de Deus. Eu tenho ofertado em questão de serviço e do meu serviço também, como resultado daquilo que dos meus ganhos. Porque vai me desculpar, crente que é miserável, que não, o bolso dele não é convertido, ele está precisando ajustar alguma coisa aí. Tá? Não, a Bíblia fala sobre isso aí, não é o assunto de hoje, então nós não vamos explorar isso aqui agora. Não vamos dedicar tempo a isso aqui, mas é óbvio que o nosso dinheiro também pertence ao reino do céu. Assim como a nossa roupa, tudo que nós temos é do Senhor, a gente está usando porque Ele deixa as outras coisas também. Correto, meus irmãos? Uma última coisa que deve gerar também quebrantamento. E é muito óbvio aqui, porque ela chorava, ela não teve vergonha de demonstrar suas emoções. Nós, em nome da racionalidade, do culto racional, vez por outra, nos pegamos muito seguros, né? Muito assim, na mente. E eu creio que por causa dessa segurança intelectual que a gente tem, da fé, da crença, que não tem nada de errado em crer, confiando na Bíblia, no que a Bíblia diz e tal, mas a gente não abre espaço para as emoções, a gente parcela, picota, a gente divide o corpo como se a gente não fosse, Deus não olhasse para nós como um ser só, razão e emoção junto. E a gente inteiro. E a gente não demonstra isso, tem vergonha de demonstrar isso. Chora por causa de um cachorro que está preso numa ilha. Choramos porque, sei lá, o time perdeu. Mas a gente chora às vezes por causa de um filme, né? Um filme que a gente vê, fica emocionado. Eu fui ver um filme esses dias, aí a Glenda olhou para mim assim de lado, eu falei, não, Glenda, é ameaça de conjuntivite, né? Pode ficar tranquilo. Né? Chega perto não, que é perigoso pegar em você. Isso é contagioso. Aí a gente tem vergonha, a gente se emociona com essas coisas e tem vergonha de, na hora que está cantando, por exemplo, entregar realmente o corpo para Deus e deixar as emoções fluírem de acordo com aquilo que a gente está cantando. A gente fica cantando como um boneco. Bem, eu estou falando que é o que acontece por aí. Eu não sei como é que vocês cantam, porque eu estou de costa. Eu estou na frente aqui, eu não vejo. Mas diz que acontece por aí, no Afeganistão, lá, a Igreja Presbiteriana do Afeganistão. A gente precisa, meus irmãos, exercitar esse lado, sabe? Porque, em nome da racionalidade, acho que muitas vezes, a gente faz as coisas na carne. É na carne, porque a gente não deixa que Deus mova a gente, fica segurando as emoções, achando que isso não se deixa levar. Quando a gente canta uma música que nos leva a pensar, por exemplo, na nossa história, no que Deus fez, qual que é o problema da gente se entregar emocionalmente a isso? Eu não vejo problema nenhum. Quero encerrar lembrando um negócio que a gente não pode esquecer. Dá uma olhada, por favor, no verso 42.
Verso 41, eu vou ler, vocês acompanhem. E 42 diz assim, ó: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? A parábola que Jesus conta é uma parábola que fala da graça de Deus. Acho que é por isso que eu estava chamando a glória de graça. Que eu queria chegar nesse pedaço aqui. Da graça de Deus o tempo todo. O que Jesus está mostrando é o seguinte: ninguém faz por merecimento. Está falando de um agiota, né? Que é uma suposta história de um agiota que emprestou dinheiro em uma quantidade diferente. Vamos traduzir para nós aqui de um jeito mais simples. 500 reais para um, 50 para outro, mas nenhum dos dois tinha condição de pagar. E Jesus usa a história para ilustrar ali o amor, o jeito, a forma de reconhecimento. Quem que vai demonstrar mais? Quem foi mais perdoado? Então, que é o que ele viu lá com Simão. Ela foi muito perdoada, e ele fala que ela já tinha sido perdoada, por isso que eu entendo que ela já chegou ali convertida. Ela já tinha sido perdoada pelos muitos pecados. Jesus fala isso, e pelo jeito ela tinha aprontado bastante mesmo, igual eu, igual você. Talvez numa área só, mas a gente também. O que tem que ficar claro para a gente é que nenhum dos dois podia pagar. E é aí que nós nos identificamos nessa história. Não tem pecado que eu e você possamos pagar por ele. Toda nossa vida, seja muito ou pouco. Então, assim, vai ter gente, nós vamos ter dentro de uma igreja como essa, gente que já foi isso, aquilo, ex aquilo outro, não é? Já roubei, matei, vendi meu corpo. Vai ter gente assim, que a graça de Deus alcança essas pessoas. E vai ter gente que sempre foi criada na igreja, não teve tantas experiências assim. Mas a Bíblia fala que um erro só, um tropeço, quem erra na lei em uma coisa é condenado por toda a lei. Não é assim que a Bíblia diz? Jesus falou isso, que pecou por uma coisa. Tiago repete esse negócio, fala sobre tropeçar em um item da lei é ficar devendo toda a lei. Ou seja, se você deve 50 ou se deve 500, não importa, você não tem condição de pagar. O fato é esse. Você precisa do perdão do mesmo jeito. Um perdão que é um presente, que é uma graça, não é uma conquista. O cara não fala assim, vou perdoar vocês porque vocês são bacana, porque vocês são, sei lá, vocês estão me devendo, mas vocês são gente boa, né? Porque vocês estão devendo, um está devendo 50, mas você podia estar me devendo mais. Tem isso não. Deve, tem que pagar, não tem condição de pagar. É a situação do ser humano antes de encontrar com a graça de Deus. Deve. Não importa se tinha um prostíbulo ou se apenas um dia olhou de uma forma atravessada para uma pessoa. Jesus falou que quem intenta só de olhar e pensa uma bobagem, já adulterou com aquela pessoa. E já pecou. Já demonstrou sua natureza, já demonstrou sua tendência. Não praticou o pecado, não cometeu o pecado na prática ou envolvendo mais pessoas. Mas ele em si já mostrou que é um miserável. E não tem condição, e você e eu não temos condição de nos livrarmos dessa tendência. A gente tem condição de ser perdoado por isso, pela graça de Deus. Talvez o que falta na gente para poder a gente manifestar mais amor, mais gratidão, é perceber o tamanho da miséria que a gente estava. Que não importa como que nós chegamos até aqui, o fato até Jesus, na igreja não, até Jesus. O fato é que até chegar em Jesus, a gente estava condenado ao inferno. Não importa se você era surfista, se você era motoqueiro, se era o que fosse, né? Bombeiros, qualquer coisa que você era, onde você errou, não importa. Antes de chegar em Cristo, você está condenado ao inferno. Qualquer pessoa, antes de chegar em Cristo, não importa se ela pode ser uma pessoa até bacana diante da sociedade, joia, gente que a gente até tem prazer em jantar com ela. Mas sem Jesus, não tem nada. Só tem a condenação sobre a vida dela. Quem tem Cristo está salvo, quem não tem já está condenado. E a história aqui diz que no verso 42 que nenhum dos dois homens podia pagar. O que Jesus está dizendo é que ninguém pode pagar.
Mas, normalmente, quem tem mais consciência da miséria, do que devia e que não pode pagar, vai demonstrar mais apreço. Se a gente percebeu do que a gente foi liberto, a gente vai agradecer a Jesus toda hora. A gente não vai ficar esperando acontecer isso, aquilo, esperar algum irmão rodopiar. Um dia que eu rodopiar também, aí eu vou agradecer a Deus. Eu estou querendo ver um anjo e tal. Não vai precisar de nada disso. Você vai olhar para dentro de si e vai perceber, caramba, para mim, se fosse só eu, só o que Deus fez para mim já é muito. Deus não tinha que ter feito nada disso não, já é demais. E Ele continua fazendo isso ainda, porque Ele continua me perdoando das bobagens que eu penso, que eu faço, que eu falo. Mas só da salvação para mim já valeu, é muita coisa, é uma dívida que eu não tinha como pagar. E ela para mim vale mais do que 500. É pior, é uma dívida muito maior. Amém, meus irmãos? Alguma colocação, alguma dúvida? Diga. Verdade. É essa questão, você falou, essa postura de achar que eu posso pagar, que eu posso resolver, é que desgraça a vida da gente. Porque se a gente tiver noção de que a gente não pode pagar nada, a gente se humilha, a gente chora, a gente se entrega, a gente se rende, a gente serve melhor, porque fica grato. Agora, toda vez eu achar que eu posso pagar, o máximo que eu consigo fazer é uma falsa, no caso do fariseu, que é uma falsa recepção, né? Como é que chama? Diplomacia, e no culto uma pseudo-adoração, uma adoração só para cumprir tabela, que é só para fazer, porque eu não posso nada. Se eu chegar, se Deus me convencer cada dia mais disso, a mim e você, né? Nós vamos, sim, certamente a nossa postura vai mudar com a vida, né? E principalmente quando a gente se reunir em nome de Jesus, tem que mudar, tem que ser diferente. A gente tem que chorar mesmo, de gratidão, oferecer o que a gente puder oferecer, não porque está sendo exigido, Jesus não pediu nada, porque é próprio de quem é grato ofertar e ser quebrantado também. Eu peço que Deus nos visite dessa maneira de hoje até domingo. Domingo a gente consiga chegar mais quebrantado, mais, sabe, caia a real para nós. Vamos orar, meus irmãos, vamos encerrar aqui. Deus eterno, em nome de Jesus, te agradecemos pelo momento aqui que o Senhor nos dá, a oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui para poder refletir na sua palavra, e pedimos ao Senhor já de agora em diante que o Senhor nos perdoe por não perceber o teu perdão. Nos perdoe a indiferença diante de uma graça tão grande. Nos perdoe, Senhor, pela frieza que muitas vezes nós tratamos o presente que o Senhor nos deu, o presente do perdão que vem do alto, que é fruto de um amor, de uma misericórdia que extrapola o nosso entendimento, porque nós não temos merecimento e nem temos como pagar nada daquilo que fomos até encontrar com Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então, muda isso, ajusta a gente, sintoniza a gente no canal certo, nos ajuda a perceber a maneira correta de agradecer ao Senhor, de viver para a glória do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Está encerrado assim o nosso culto.